Galera, simplesmente um atropelo da Atalanta para cima do Bayer Leverkusen, surpreendendo praticamente todo mundo. Acho que ninguém esperava de fato um 3-0 na final da Europa League. As estatísticas botavam o Bayer Leverkusen como grande favorito, mas precisamos sim falar da atuação do jogo, de como foi um desespero para a equipe alemã, porque simplesmente não teve reação. A Atalanta fez com que o Bayer Leverkusen não tivesse reação durante o jogo, coisa que a gente está acostumado a ver na temporada. Mas, se a gente comparar com, principalmente, os últimos 6 jogos e a atuação da equipe em alguns jogos emblemáticos na Europa League, a gente vai entender o porquê que a Atalanta ela teve essa atuação e como não foi surpresa para quem pesquisou isso antes. Óbvio, o placar foi muito dilatado, mas a atuação da Atalanta ela foi completamente regular e esperada para quem fez uma boa análise pré-jogo. É isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. A começar pelo seguinte, quando você pega e olha a partida, você vê a posse de bola e o período e onde essa posse de bola foi localizada. Então você pega e observa os mapas, por exemplo, e você vê que a maior parte da posse de bola do Bayer Leverkusen foi no campo de defesa. E isso por quê? Por conta da marcação. O Gasperini, que é o técnico da Atalanta, ele sabe muito bem que o Bayer Leverkusen ele tem uma grande virtude. Apesar de jogar com 3 zagueiros, ele tem uma boa saída de bola. Então, dificilmente ele rifa a bola, dificilmente ele faz ligação direta sem pensar, é um time que trabalha muito bem, mas se você sufocar essa saída de bola e não deixar a triangulação acontecer, principalmente com o meio campo, você consegue dificultar muito. E foi isso que a Atalanta fez, ela sufocou, principalmente no primeiro tempo, não deixando a equipe do Leverkusen evoluir, não deixando o jogo móvel que o Xabi Alonso tinha em mente, em colocar o meio campo e principalmente um ataque muito mais móvel, principalmente com o Adli no lugar do Boniface, e não conseguiu dar certo. A Atalanta simplesmente amassou, e a Atalanta ela teve uma posse de bola muito mais concentrada no terço final do campo. Por quê? Porque visava a recuperação e já chutar direto para o gol. E foi isso que aconteceu, principalmente no segundo gol, onde você tem um erro de saída de bola ali do Xhaka, e acaba sobrando a bola o Lutman, que foi o personagem principal da partida, consegue limpar, fazer o gol. Já no terceiro, a partir do segundo tempo, a gente já vê que o Bayer Leverkusen, a gente esperava que ele tivesse algum tipo de reação, então é por isso que os números melhoraram na segunda etapa, mas não que isso desandou na partida, porque por mais que o Bayer Leverkusen na segunda etapa tivesse mais posse de bola, tivesse mais finalizações, ele não conseguiu evoluir. E foi isso que a Atalanta conseguiu fazer isso muito bem. Um destaque, principalmente, obviamente, para Lukman, que não tinha feito uma boa temporada, mas que faz um hat-trick numa final. E quem é que faz um hat-trick numa final? Essa coisa é muito difícil de acontecer. Tendo 3 finalizações, 3 no gol, e 3 êxitos que tiveram, porque ele foi quem fez os 3 gols da equipe italiana. E eu também destaco o Ederson. O Ederson na Atalanta, durante toda a temporada, ele é o primeiro em roubadas de bola, primeiro em desarmes e o primeiro em duelos ganhos. E você via durante a partida que ele é um cara que se movimenta muito. Ele é um cara que, ora ele estava marcando Frimpong, ora ele estava marcando Wirtz, e ora ele estava do outro lado marcando Grimaldo. E isso ficou muito nítido por conta do jogo físico da Atalanta. A Atalanta sobrou fisicamente para cima dos alemães. Então a gente sabe que a equipe alemã é uma equipe muito técnica, uma equipe que também se impõe para cima do seu adversário, mas a Atalanta ela teve um jogo físico tão bom, um plano tático tão perfeito, que fez com que parecesse que o Leverkusen não tivesse algum tipo de êxito naquilo que ia fazer, mas muito por conta do mérito da equipe italiana também. E aí a gente pegando os últimos 6 jogos, a gente consegue ver pelos números que isso era capaz sim de acontecer. E principalmente se a gente for pegar, por exemplo, o recorte do jogo contra a Juventus e o jogo contra o Roma. Ok, a gente pode dizer sim que o Roma enfrentou a Atalanta logo depois de ter sido eliminado pelo Leverkusen, mas a gente está pegando o mesmo adversário aqui. Roma não teve chance contra a Atalanta. A Atalanta ela teve muito mais posse de bola, muito mais volume, deixando quase nada para o Roma conseguir fazer. Se você pegar o jogo anterior que o Roma fez contra a equipe alemã, Roma teve muitas chances, inclusive abriu 2-0, com chances reais de eliminar o Leverkusen dentro de casa. Ou levar o jogo para os pênaltis. Mas isso não aconteceu com a Atalanta.
a Atalanta, nos últimos 6 jogos, apresenta uma estatística específica que é muito perigosa para quem vai fazer esse tipo de análise e para quem vai tirar conclusões, que é a qual? A conversão de chances do adversário que ele tem sobre a equipe. Ambos, nos últimos 4 confrontos, né, ambas as equipes, as duas, sofreram 35 finalizações. Só que o Bayer Leverkusen tomou 5 gols, a Atalanta tomou 2 gols. E a conversão, se você for calcular, que é a porcentagem, que é a relação de gols sofridos com a relação de finalizações sofridas, a do Bayer Leverkusen é de 14% e da Atalanta de 6%. Ou seja, o Bayer Leverkusen tinha muito mais chance de tomar gols dos adversários chegarem próximo da sua área e ter uma conversão maior do que a Atalanta deixar. E aqui a gente está falando da Atalanta, por exemplo, que enfrentou adversários mais difíceis que o Leverkusen enfrentou. O Leverkusen pegou equipes já da parte de baixo da tabela do futebol alemão, mas a Atalanta, como eu falei, ela pegou Roma, ela pegou Juventus e ela simplesmente passou o carro em cima desses adversários. E outra coisa também é que a posse de bola de ambas as equipes são muito parecidas, mas, obviamente, o Bayer Leverkusen ele tem uma média de 60%, a Atalanta ela tem uma média de 56%, mas a forma como controlam. O Bayer Leverkusen ele é um time que sufoca seu adversário, ele é um time que não deixa muito seu adversário jogar, porém ele estava abrindo brechas principalmente para contra-ataque, coisa que não estava acontecendo muito com a Atalanta. A Atalanta tem menos finalizações sofridas do que o Bayer Leverkusen. O Bayer Leverkusen tem muito mais. E aí você vê que a Atalanta, ela faz um estilo de jogo para tentar sufocar o adversário e sair no contra-ataque. Mas tendo êxito naquilo que faz. O Bayer Leverkusen, ele é muito vulnerável em contra-ataque. Então, se você está tendo maior número de conversão de chances, você está tendo mais finalização. E principalmente um outro dado. A Atalanta estava com uma média de abertura de placar superior à do Leverkusen, ou seja, abrindo o placar cada vez mais cedo. As chances é de que a Atalanta, de fato, conseguisse sair antes do placar do que o próprio Bayer Leverkusen. Então, os números mostram, com base nos últimos jogos, que a tendência era a Atalanta abrir o placar, a Atalanta até tentar ampliar no primeiro tempo, mas o que a gente não esperava é que fosse um 3-0. E é um 3-0 que não é só pelo resultado que mostra, é pela parte física, é pela parte mental, a parte tática. A Atalanta conseguiu engolir a equipe alemã, não deixando o Bayer Leverkusen ter qualquer chance de reação. E o que surpreende é que, apesar da gente achar sempre que o Bayer Leverkusen vai conseguir reverter o placar, não é o que parecia. O Bayer Leverkusen, ele perdia duelos físicos, até bobos. Você viu o Florian Wirtz recebendo a bola no meio do campo, ele era facilmente superado pelo volante, ou muitas vezes até pelo atacante. E isso a gente está falando de duelos até no primeiro tempo. Ou seja, é uma discussão. Será que a equipe já está cansada? Mas aí a gente precisa botar na balança, que é o seguinte. Ambos os dois times fizeram todos os jogos possíveis. A Atalanta, chegando na final da Copa da Itália, onde ela perdeu para a Juventus, ela jogou todas as partidas. Ela, obviamente, jogou todas as partidas da Série A italiana, e chegando na final da Europa League, jogou todas as partidas também, 53 jogos. O Leverkusen também fez todos os confrontos, ele chegou a 51 jogos. Ele está na final da Copa da Alemanha, jogou todas as partidas da Bundesliga, chegou na final da Europa League. 51 jogos. E o Leverkusen, ele claramente chegou mais cansado que a Atalanta também. Então, é um debate para poder se fazer. O que aconteceu com a parte física agora nesse jogo, mas a gente precisa lembrar que também tem muito êxito da equipe italiana, que não só conseguiu um belo resultado, como superou uma equipe de 51 jogos invictos. O Bayer Leverkusen estava 51 jogos sem perder. Poderia terminar a temporada sem perder uma partida, já tinha o recorde de invencibilidade da história do futebol europeu, nunca ninguém fez esse número, e era a equipe a ser batida. Parecia que o Bayer Leverkusen era um time imbatível, mas aí fica a questão. Será que por conta desses erros já vão começar a ficar falando pro Xabi Alonso, é isso, aquilo? Para mim não, a equipe é extremamente consistente, a equipe está pronta para a próxima temporada.
raramente, eu acho que dificilmente perde pro Kaiserslautern, eu acho que quase impossível. Vai ganhar para mim o título no final de semana da Copa da Alemanha. Mas a gente precisa exaltar que esse time está pronto. É claro que perdeu o jogo mais importante da temporada. Poderia ter perdido um na Bundesliga, poderiam ter perdido um até na Copa da Alemanha, por exemplo. Perder a final da Liga Europa é doído, mas é uma equipe que está de parabéns. E por outro lado, a Atalanta consegue seu primeiro título internacional da história, né? O Gasperini ele conseguiu atingir uma história no clube que ninguém conseguiu e consegue escrever uma história absolutamente bonita. Um time que já tinha chegado nas quartas finais da Liga dos Campeões, que perdeu para o PSG, e é o time que consegue um título internacional de forma merecida, com um trabalho completamente autoral e que já vinha dando sinais da vitória contra o Liverpool por 3-0 no Anfield, por um atropelo contra o Marseille na semifinal, e agora um atropelo contra o então favorito, Bayer Leverkusen. Eu quero saber o que você acha. Deixa aqui nos comentários se você acha que o título foi merecido ou não. Você acha que o Bayer Leverkusen ele deu mole? Você acha que ele poderia ter sido melhor? No que você mudaria? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para poder ajudar o nosso canal a crescer ainda mais. Tamo junto e até a próxima. Valeu!